Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Salatiel da Ibérica Contábil e a gente resolveu gravar esse vídeo sobre muitas dúvidas que estão surgindo devido à epidemia do coronavírus. Então, muitas coisas estão acontecendo, as pessoas não sabem se vão parar ou não, como vão agir e muitas incertezas têm acontecido. Então, o governo, tanto estadual como federal, tem, é, tem feito algumas soluções para que a população não fique à deriva e tenta resolver da melhor forma possível. Isso na questão de comércio, para não haver a, a infestação do vírus, e também sobre a questão trabalhista dos funcionários, se continuam trabalhando ou não, devido ao comércio ficar fechado ou ficar aberto ou não funciona. Então, o intuito desse vídeo aqui é esclarecer o maior número de pessoas possíveis. Aqui no escritório a gente está tendo muita demanda de dúvidas e tem congestionado também o nosso atendimento. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para demitir todas as possíveis dúvidas e conforme vão surgindo, vocês vão entrando em contato com a gente, tá? Desse final de semana de domingo, do dia 22 para hoje, dia 23, o que saiu? Saiu uma medida provisória, tá, que o governo federal editou, para que essa medida provisória seja votada no Congresso. A medida provisória é uma lei ditada pelo presidente e que tem validade de lei. Só que essa validade de lei, como falam, é provisória. Então, a gente pode estar cumprindo essa medida provisória, mas pode haver alterações no Congresso, tá? Mas a princípio essa medida provisória vai ser para conter tudo isso daí na urgência das coisas que estão acontecendo, que precisam ser são determinantes aí para vínculo empregatício e tudo mais. Outra coisa é que no estado de São Paulo tem a quarentena, né? Determinou a quarentena do comércio. Então, quem vai funcionar são os comércios essenciais, que eu já vou estar explicando para você também, tá? Para vocês. E é isso. Então, o que saiu na medida provisória? Algumas medidas trabalhistas que vão ajudar o empresário a tratar com seus funcionários, com seus colaboradores. Então, no artigo 1 da medida provisória, fala que essa medida provisória dispõe medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação de emprego. Então, a princípio, é para preservar o emprego do colaborador e para enfrentamento da calamidade pública, tá? Reconhecido também pelo decreto legislativo, tá? Então, essa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto e para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior nos termos dos dispostos. Durante o estado de calamidade pública, o que se refere no artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar um acordo individual. Então, pode ser celebrado um acordo individual por cada um, tá? Para a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais respeitados pelo ministro da Constituição, tá? Então, aqui eles vão falar sobre, no artigo 3º fala sobre os incisos: o teletrabalho, antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados e o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas por segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento do recolhimento do fundo de garantia, tá? Então, aqui cada estabelecimento é um tipo. Então, alguns podem ser feitos teletrabalho, outros, como não tem como fazer teletrabalho, pode ser férias ou banco de horas, e eu vou estar explicando resumidamente cada um. Então, sobre o teletrabalho, vocês podem dar uma lida mais específica, se tiver alguma dúvida é só mandar, né?
fala sobre que a alteração do trabalho assim é uma medida assim, você vai fazer um termo de contrato individual falando que ele pode trabalhar via teletrabalho, via em casa ou home office, né? O termo em inglês. Então fala que ele tem que ser comunicado a alteração com antecedentes de 48 horas, 2 dias, que pode ser por meio escrito ou por meio eletrônico. Esse por meio eletrônico é porque de repente o estabelecimento já está fechado, por questão do quarentena você pode comunicar a ele essa alteração por meio eletrônico, tá? Isso para se manter o emprego. O colaborador ele tem que entender que essa medida é para se manter o emprego dele, para ele não ser dispensado, né? É isso que o governo está fazendo para manter os empregos. Aí o que cabe ao empregador? Ele tem que fornecer toda a infraestrutura, né? Dos equipamentos, né? E que não será catalogado como verba salarial. Então, tipo, algum equipamento que você tem que deixar, de repente o funcionário gasta com caneta tal, né? E aí faz uma remuneração aí não, de natureza não salarial. Na impossibilidade desse trabalho, o período de jornada de trabalho pode ser computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Quer dizer, se não tem como ter esse regime de trabalho, o estabelecimento tem que estar fechado e não tem jeito, você tem que pagar o salário dele. Não há redução de jornada de não tem a redução de jornada de trabalho e que como em consequência não tem a redução do salário do funcionário, infelizmente. Então o empresário ele vai ter que assumir esse cargo de salário, tá? O tempo do uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual e coletivo. Então, o funcionário, você não vai ter um controle, muitas vezes você não vai ter o controle do horário de trabalho dele. Você vai dizer para ele, não, você vai trabalhar do horário na sua casa como estabelecido. Mas também, né, ele não pode exigir trabalho extraordinário trabalhando em casa, tá? De repente ele vai querer trabalhar à noite, alguma coisa assim. Ele não vai poder exigir isso daí, tá? Então, isso a medida provisória deixa claro para que vocês não tenham problema com o empregado a questão disso, tá? Também ele fala que poderia ser feito por estagiários aprendiz do teletrabalho. Essa é a primeira questão. Como o teletrabalho ou home office não é possível se o colaborador não tem essa possibilidade de prestação de serviço, então tem a possibilidade de antecipação de férias, né? Durante o estado de calamidade pública, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência mínima de 48 horas por escrito. Então, mesmo assim, tem que avisar 48 horas o funcionário, tá? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo no individual sobre essa questão, tá? Das férias não pode ser dadas 5 dias, tem que ser acima de 5 dias. Poderão ser concedidos no ato do empregador, ainda que período aquisitivo a elas ou não tenha transcorrido. Quer dizer, se as férias do funcionário não venceu, falta daqui 9 meses para vencer as férias dele, você pode estar dando essas férias por questão da calamidade pública, por questão de manutenção do trabalho. O funcionário é uma prerrogativa do empregador dar as férias para o funcionário, não é ele que decide, é o empregador. E por essa questão, você pode avisar o funcionário 48 horas antes sobre a questão das férias, tá? Adicionalmente, o empregado e o empregador podem negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual por escrito, né? Então, pode ser que o funcionário não tenha férias para tirar, né? Lá para frente e queira, e você pode negociar, continuar antecipando as férias, né? No período futuro. De repente, ele vai ficar 2 anos trabalhando sem férias. De repente, você antecipa 15 dias de um período futuro para ele descansar no ano, depois no outro ano você tira mais 15.
para ele não ficar tanto 2 anos sem tirar férias, tá? Mas isso a gente pode discutir individualmente. Aqui nesse artigo aqui, ele fala sobre na área de saúde que o pessoal que tiver de férias, por exemplo, um enfermeiro e precisa chamar ele por causa da urgência, você chama ele para ele cancelar as férias e trabalhar na área pública, na área de saúde, tá? Agora tem um interessante aqui, ó. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá efetuar o pagamento adicional de 1/3 até a data que é devida à gratificação natalina. Quer dizer, você concedeu as férias por funcionário. Esse 1/3 das férias você não precisa pagar agora. Você tem um prazo de pagamento de 1/3 até o pagamento do 13º desse ano. Então você não precisa pagar 1/3. Se você quiser pagar, tudo bem, mas se você quiser pagar lá para frente, não tem problema. É 1/3, tá? O eventual requerimento por parte do empregado de concessão de 1/3 do abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável ao prazo que se refere nesse caput. Quer dizer, esse 1/3 ele pode ser compensado como um abono, tá? Pecuniário para ele não descansar, né? Então, isso aí pode ser negociado esse 1/3 que não foi pago. Sobre o pagamento das férias, tirando 1/3 e pagar as férias. O pagamento das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública poderá ser efetuado até o 5º do dia útil. Quer dizer, como o caixa da empresa está muito ruim nessa questão, então o que o governo viu, e você dando férias antecipadas, o problema é você ter caixa para pagar essas férias. Então tem duas situações. 1/3 pode ser pago até o 13º e as férias poderá ser paga até o 5º dia útil, junto com o salário. Então não vai ter um desembolso, se você calcular, você não vai ter desembolso de férias nenhuma, tá? A pessoa vai ficar em casa, você vai pagar o salário dele, mas com as férias sem 1/3 vai ficar o salário, e esse 1/3 você pode pagar até a data do 13º salário. Então, muita gente tinha a preocupação, eu quero dar férias, mas eu não tenho dinheiro. Não, você tem essa opção de pagar as férias no 5º dia útil e 1/3 até o pagamento do 13º salário, tá certo? Na hipótese da dispensa, o empregador pagará juntamente ao pagamento dos haveres rescisórios os valores ainda não adquiridos relativa. Quer dizer, se você dispensar o funcionário antes, você tem que pagar esse 1/3 e as férias que não foram pagas ainda, tá? Aqui fala da concessão das férias coletivas que podem ser dadas aos funcionários, tá? Então, sobre as férias, é isso daí, pessoal. Agora, sobre outra possibilidade, aproveitamento e antecipação de feriados. Eu não sei, esse é mais ideal para atividades de restaurante, né? Porque de repente você vai ficar fechado, mas de repente um feriado seja um ótimo dia para estar recuperando esse prejuízo. E um deles é a compensação de feriados. Então, por exemplo, vamos pegar o dia do trabalho, dia 1º de maio, até lá acredito que tenha tudo se resolvido. Você faz um banco de horas, né, que tem o capítulo de baixo, tá? E aí você compensa esse horário, por exemplo, o dia de amanhã, você não dá férias para ele, para o funcionário amanhã. Mas esse dia de amanhã você compensa no dia 1º de maio, tá? Então isso seria interessante o, é, para atividade de restaurante, tá? Aqui é o banco de horas. Já está previsto na CLT o banco de horas que pode ser compensado em 6 meses sem precisar a anuência do sindicato, tá? Então, esse banco de horas ele pode ser feito, tá? Ele estendeu o prazo de 6 meses para 18 meses, tá? Contando a data do encerramento do calamidade público. Então, de repente, você, em vez de dar as férias, em 15 dias você faz o banco de horas. Faz um banco de horas de 15 dias.
Aí esses 15 dias depois você pode ir compensando, tá? Aí como que você pode compensar? Compensar nos feriados, na questão de seu estabelecimento abrir em feriados, né? Você pode compensar o funcionário trabalhando em um horário maior, né? Então você pode estar fazendo essa compensação dessas horas. O único detalhe é que assim, não pode ceder 10 horas diárias depois, tá? Então, você trabalha 8 horas por dia, o funcionário trabalha 8 horas por dia, você pode compensar 2 por dia. No comércio que trabalha também, pode trabalhar nesse regime, trabalhando mais horas, então esse pode ser para algumas atividades o ideal, né? Então, relembrando, então tem o teletrabalho, tem as férias individuais, as férias coletivas e aproveitamento da antecipação de feriados do banco de horas, tá? E essa é um outro detalhe, tá? Então a gente falou dessas possibilidades de remanejamento de funcionários, tá? De trabalho, de ficar suspenso, de ficar em casa. Reforçando, não existe redução de carga de horário e redução de salário, tá? Ainda não está previsto nada disso, tá? O que está previsto é trabalhar em casa, férias e banco de horas. Não se pode reduzir o salário do funcionário, tá? É isso que se entende pela essa calamidade pública. O que o governo está ajudando na questão disso? Você prorrogar o pagamento de férias, tá? Essa é a questão. Da suspensão da exigência administrativa de segurança e saúde do trabalho. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Quer dizer, se você estiver contratando um funcionário durante esse período de calamidade pública, você não precisa fazer o exame médico antes da admissão. Você vai ter um prazo da, depois da calamidade pública. Você admitiu o funcionário agora. Você não precisa fazer o exame médico. Por quê? Por questão de segurança e saúde. O funcionário vai fazer o exame e pode pegar lá o vírus. Ele vai poder fazer esse exame admissional depois. O periódico que estiver vencendo não vai precisar fazer agora. Esses exames poderão ser realizados num prazo de 60 dias, contando da data do encerramento do estado da calamidade pública. Então, quando encerrar a calamidade pública, tem um prazo de 60 dias para esse funcionário fazer exame médico, exame admissional, exame periódico, só que exceto o demissionais, que quando demitir o funcionário ele vai ter que fazer. O exame demissional poderá ser dispensado do exame médico ocupacional mais recente sido realizado há menos de 180 dias. Então, se o funcionário trabalhou 4 meses, você não precisa fazer o exame médico demissional. 180 dias são 6 meses. Então, se o funcionário trabalhou menos de 6 meses, se já está dispensando ele, ele não precisa fazer o exame médico para sair. Acima de 6 meses, ele é obrigado a fazer o exame médico, tá? Aqui dos treinamentos, treinamentos de CIPA, tá? Então, não pode, os cursos de CIPA que estão agendados, alguma coisa de segurança do trabalho, algum treinamento, estão suspensos e poderão ser retomados esses treinamentos no prazo de 90 dias depois da calamidade pública. Tá, e aqui fala da CIPA, né, que os processos eleitorais estão suspensos, tá, devido à calamidade pública. Aqui é direcionamento do trabalhador para a qualificação. Aqui ele fala que eu acho que o único motivo que o contrato poderá ser suspenso é nessa condição. No prazo de 4 meses para a participação do empregado em curso de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de atividades responsáveis pela qualificação, durante a equivalente suspensão. Então, você pode pagar uma qualificação profissional para ele não precisar ir trabalhar. Aí fala, o empregador pode considerar o empregado ajuda compensatória mensal
sem natureza salarial durante o período da suspensão contratual. Então você precisa continuar pagando esse funcionário, tá? Só que ele não vai ter natureza salarial, vai ser para manter ele e pelo valor do salário dele, tá? Tá, essa qualificação tem que ser direcionada ao trabalho dele, que a qualificação dele ele tenha que sair do trabalho para ele fazer qualificação. Não é tipo um curso de 2 horas por dia, não. Essa qualificação tem que ser de um dia inteiro do trabalho dele, que vai comprometer o trabalho dele durante esse período, tá? É só para a questão do afastamento. Se alguém tiver alguma questão sobre isso, fale no particular que para a gente conversar melhor sobre isso daí. Do fundo de garantia, o que está falando? Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS dos meses referente a março, abril e maio de 2020, com vencimento abril, maio e junho, respectivamente. Então vai ficar suspensa também o pagamento do FGTS. Essa prerrogativa, independentemente de número de empregados, regime de tributação, natureza jurídica, ramo de atividade e da adesão prévia. Quer dizer, qualquer empresa poderá se beneficiar disso, não pagando o FGTS já dos meses os vencimentos abril, maio e junho, tá? Então, você não precisa se preocupar em fazer esses pagamentos vão vencer. As competências mencionadas serão quitadas em 6 parcelas com vencimento no 7º de cada mês a partir de julho de 2020, tá? Ainda não tem nada, um sistema de parcelamento sobre isso, mas ele já está acredito que já estão trabalhando nisso para formalizar esse parcelamento. Aí da rescisão do trabalho, né? Aí fica o empregador que vai ter que pagar tudo isso na rescisão, tá? E fazer os depósitos que não foram feitos no período, tá? Na hipótese de eventuais parcelas vencidas tendo a data vencida antecipada, tá? Quer dizer, se vocês não pagarem o parcelamento do FGTS que foram concedidos, as multas vão ser retroativas, tá? Aqui nessa questão aqui também fala que ficam suspensas a contagem para pressionar os débitos relativos à contribuição do FGTS prazo de 120 dias, contando, quer dizer, quem está devendo ao FGTS vai ficar 120 dias os débitos relativos, as pessoas que estão devendo ao FGTS e não pagaram, fica suspensa a cobrança. Aí o bloqueio quem precisa da certidão do FGTS, né? Ele fala aqui que a certidão da FGTS vai ficar bloqueado, tá? Caso vocês não paguem a parcela. Então, pelo prazo estendido, a certidão do FGTS vai continuar saindo. Se você não pagar abril, maio, junho, a certidão vai continuar saindo do FGTS, tá? Não vai ter bloqueio da certidão. Esse bloqueio da certidão vai sair que quando você fazer o parcelamento e não pagar, aí bloqueia a certidão. Aí fala de outras disposições da matéria trabalhista. Prorrogar a jornada de trabalho,
Durante o estado de calamidade pública é permitido estabelecimento de saúde, né, que é prorrogar a jornada de trabalho, adotar escalas de horas suplementares até a 13ª. Aqui fala mais do estabelecimento de saúde esse artigo. Das horas suplementares computadas decorrentes da adoção das medidas previsórias, poderão ser compensados para 18 meses, tá? Ele só reforça a compensação que pode ser feita em 18 meses no banco de horas. Sobre esse prazo de 180 dias também, os prazos processuais para apresentação de defesa, quem sofreu um processo administrativo do Ministério do Trabalho, né, da Secretaria do Trabalho, né, fica suspenso a infração trabalhista e débitos do FGTS. Em caso de contaminação, não serão considerados ocupacionais, quer dizer, se a pessoa pegar o Covid-19, ele não vai ser, não será considerados como tipo um acidente de trabalho, tá? Então, essa medida provisória ela trouxe isso aí também. Se algum funcionário pegar o Covid, não vai ser por acidente de trabalho, tá? Os acordos e convenções coletivas vencidos, no dado de 180 dias contados e tal, poderão ser prorrogados a critério do empregador. Então, venceu alguma convenção, o empregador ele pode prorrogar o que foi estabelecido de novo nesse acordo coletivo, tá? E sobre auditores fiscais do trabalho, atuarão de maneira orientadora, quer dizer, eles vão orientar para a correção de alguma coisa que esteja errada no local de trabalho, exceto quanto se não tiver registro de funcionários, se tiver um trabalho, ele vai atuar nisso, ele vai fazer a multa, né? Sobre grave iminência e risco, né? Tipo de questão de segurança do trabalho. Incorrência de trabalho fatal por no meio do procedimento fiscal, quer dizer, um acidente de trabalho grave. Então, nessas três condições, vai ter atuação do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, e nas outras, os fiscais vão orientar em outras formas e não vão estar multando a empresa. E sobre trabalho escravo ou infantil. Tá? Aqui fala sobre o pagamento do abono anual, né? Que é o do PIS. Então, pessoal, acredito sobre questões trabalhistas é isso, tá? Então, o que vimos foi sobre o teletrabalho, o home office, sobre a antecipação de férias, sobre a concessão de férias, férias coletivas, aproveitamento de feriados e banco de horas, tá? O que acontece? Cada atividade é uma atividade. Então, por outras questões que não sejam trabalhistas, como essa questão da quarentena do estado de São Paulo, o empregador ele tem que tomar algumas atitudes conforme foram faladas na medida provisória, tá? Então, no estado de São Paulo, a partir de amanhã, foi anunciada uma quarentena, tá? A quarentena foi anunciada no sábado, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, tá? E se implica na determinação, ou seja, na obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população. Essa medida poderá ser renovada e estendida ou suprimida se houver necessidade. O fechamento do comércio atinge todas as lojas de atendimento presencial, inclusive bares, restaurantes, cafés e lanchonetes. Estabelecimentos que servem alimentos servidos de mesas do balcão poderão ser atendidos por telefone e serviço de entrega. O que vai ficar aberta? Só ficando abertos estabelecimentos de atendimento presencial que prestam serviços considerados essenciais. A quarentena não afeta os funcionários de indústria. Então, empresas de indústrias não poderão ser afetadas disso, tá? Eles poderão estar funcionando.
Entende-se que não se tem aglomeração de pessoas. Aí ele fala a exceção de 6 categorias distintas: no serviço de saúde, tá? No setor de abastecimento, transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas, transporte público, táxis, pet shops. E os demais setores poderão oferecer serviços durante a quarentena são empresas de segurança privada, empresas de limpeza, manutenção e zeladoria, bancos, lotéricas e correspondentes bancários. O aumento das restrições de circulação foi decidido por controle de contingência contra o coronavírus. Então, aí a questão, mas se eu ficar aberto, o que acontece? O meu serviço não é essencial. O cumprimento da quarentena será fiscalizado pelo Estado e também pelas prefeituras. O governador disse que a aglomeração de festas ar livre, chamados como pancadões, serão considerados ilegais e deverão ser coibidos pela Polícia Militar, não apenas para a Grande São Paulo, mas também no interior e litoral. Então, o caso de São Paulo está nessa maneira. Então, o que acontece? A questão essencial que ele fala, por exemplo, sobre postos de gasolina, né? Então, se um fiscal chegar e falar, mas você não pode abrir, vamos pegar oficinas mecânicas. É essencial ou não é? Aqui fala que transporte público, táxi e aplicativo de transporte tem que funcionar. E se de repente um táxi quebra, se um transporte público, aqui, tá, ó, oficinas podem, tá? Então oficinas é um serviço essencial, eles podem estar abrindo, tá? Então para quem é de oficinas pode estar abrindo. Agora os demais tem que estar fechado, infelizmente vão ter que estar fechado. E para admitir isso, surgiu a medida provisória do governo federal para atender, porque não é só o governo do estado de São Paulo, tem outros estados tomando essas medidas semelhantes. Tá? Então, para que o empresário não fique no prejuízo, foi determinada essa medida provisória. Tá? Certo, pessoal? Então, eu acredito que com essa gravação aqui, a gente possa ter tirado todas essas dúvidas, né? E que vocês tiverem ainda mais dúvidas, entre em contato com o nosso escritório para que a gente possa determinar o que a gente vai fazer, se o funcionário vai tirar férias ou não, se vai ter compensação de horas. A gente pode estar agendando reuniões com cada cliente via online, tá? O nosso escritório está fechado, a gente está trabalhando em home office. Graças a Deus a gente consegue estar trabalhando dessa maneira. Não, a gente não vai deixar nenhum cliente descuidado, não vão deixar clientes de não ser atendido. A gente vai estar aqui, tá, pessoal? Então qualquer coisa é só chamar no WhatsApp. O contato por telefone não vai ser possível porque não vai ter ninguém lá, mas tem os nossos celulares que vocês podem estar mandando mensagem, só para estar mandando algum vídeo, alguma dúvida ou ligando. A gente, se não puder atender na hora, a gente agenda e conversa, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, nós estamos aí, tá? Espero que tenha tirado as dúvidas, as maiores dúvidas sobre a questão de como fazer. Durante esse período pode surgir mais outras determinações do governo e a gente vai comunicando aos nossos clientes, tá bom? Espero que esse vídeo também sirva de utilidade para quem não é nossos clientes também, tá? Para que a gente possa ajudar todo mundo aí. Tá certo, pessoal? Então, estamos aí e qualquer coisa, só entrar em contato com a gente, tá bom? Até mais e um abraço.